Almoço Band News, com Guto Graça. Salve, GG! Tudo bem? Salve, salve Vinícius, salve Marcos Lacerda, salve audiência, salve, salve. Salve. Guto, começando, vamos falar do Réveillon Copacabana, que movimenta tanto a internet quanto um jogo do Flamengo, né? Entenda, quem mora em Copacabana não reclame que você mora no maior palco da cidade, é inevitável. O que a gente tem que compreender para entender essas buscas? Só no Rio de Janeiro, ontem, o disparo de 250% maior de buscas da palavra Copacabana em relação a igual período de mês anterior. E quando você vai e estratifica e vai estudar tudo que envolve Réveillon em Copacabana sobre esse ano, no período de 25/12 até hoje, às 6 horas da manhã, comparando com o igual período do ano passado, 30% mais de buscas de pessoas querendo se informar que horas fecha, até que horas entra, como é que vão ser os fogos. Ou seja, por busca, me parece que esse ano já está tendo um Réveillon mais bombado. Resta saber se a presença de público vai estar confirmada. Mas, inicialmente, a gente já começa a ter um Réveillon mais cheio em Copacabana. Aquela situação, né? O grande primeiro Réveillon pós-pandemia, né? Pós-picos de pandemia. Exatamente. Pós-isolamento, digamos assim. Exatamente. Agora, entendam, 30% a mais de um ano para o outro é 1/3 a mais de busca de um determinado assunto. É coisa pra caramba, gente. A gente tem que compreender que parece que a gente vai ter um movimento um pouco maior esse ano do que foi ano passado, sem querer bancar futurólogo aqui, mas é o que indica o movimento de rede nesse sentido. E aquelas perguntas clássicas, do que abre, do que fecha, metrô funciona até que horas, interdição de Copacabana, como é que tá esse volume? Olha, isso aí já ultrapassou 280 mil no Rio de Janeiro em 24 horas, sobre cidade, Réveillon, Copacabana. É uma explosão. E, repito, isso você tem entrega da imprensa, isso continua se debatendo, é aquela história da piada do bolo vendendo na faculdade. Vendo o bolo de chocolate, da 14 às 15 horas, R$ 5. A pessoa pergunta, tem outros sabores? Até que horas você está lá? Não. Todas as informações já me parecem disponibilizadas, mas é algo, Lacerda, Vinícius, que é crescente. Hoje a gente está vendo 280, já acabei de receber aqui informação no telefone, já são 320, ou seja, foram 40 mil interações, enquanto a gente fechou às 6 horas da manhã para até agora, mais 40 mil interações sobre este assunto, entendeu? Fora a brincadeira, né, Vinícius e Lacerda, que as pessoas perguntam especificamente o que vai ter de atração. São 16 mil perguntas mineradas sobre quais serão as atrações em Copacabana. Eu devolvo para o Lacerda, Vinícius, para vocês que estão na ponta da latinha aí, sabendo o que vai ter em Copacabana, porque a pergunta já está feita. Então, responde a rede aqui pelo rádio e vamos dando atualização aí. Zeca Pagodinho, Isa, Alexandre Pires e muito mais. E grande elenco. Grande elenco. Agora, Guto, tudo bem, Copacabana é Copacabana no Réveillon, especialmente no Réveillon. Mas só se fala de Copacabana, ninguém está ali pesquisando Barra da Tijuca, Ipanema, Flamengo, ninguém está pesquisando outra praia, outro bairro, não? Exatamente isso. Copacabana é 8 vezes maior que todas as outras buscas somadas. Bom, eu acho que isso explica um pouco assim. Você pode querer descentralizar, fazer o Réveillon na Barra, em Ipanema, em Ramos, mas parece assim, um ponto de convergência natural. Por mais que a pessoa queira molhar o pé na areia, fazer o que ela queira fazer, a brincadeira de pular 7 ondinhas, mas parece que a convergência natural para Copacabana é impressionante. Repito, por mais que tenham pessoas até fazendo as brincadeiras com a pergunta, vai ter mais algum Réveillon? Isso foram 8 mil perguntas. Tem 16 mil perguntas perguntando do que vai ter mais aí em Copa, mas 8 mil especificamente interagiam nesse sentido de fazendo as buscas. E vou dar um toque aqui, olha, Niterói liderou esse tipo de busca sobre as atrações, tá, Lacerda? Respeita a minha província, rapaz. Niterói tem Paralamas do Sucesso.
Vai ser bom também a queima de fogos lá na praia de Icaraí, expectativa de 400 mil pessoas. Agora, Guto, a gente está no nosso último pulso desse ano, o último do mês de dezembro. Além das buscas do Réveillon, como ficamos com o nosso top 10 do Rio de Janeiro? Não dá para a gente deixar de mencionar um assunto que às vezes me assusta e eu sou um chato falando. Eu falo no nacional, falo aqui. Tem um assunto que ele nunca sai de top 10 de buscas em várias unidades da federação, em especial no Rio de Janeiro, que são os auxílios emergenciais, que são o Bolsa Família, ou seja, toda essa gama nunca sai da busca, nunca, não existe. E para a gente entender um pouco como é que entra 2023, o assunto busca auxílio emergencial 2023 no Rio de Janeiro, durante dezembro, teve 450 mil indicações de procura. Ou seja, quando você estratifica que você está falando de uma população de 9 milhões de pessoas economicamente ativas, é que 5% já pesquisou o auxílio emergencial para 2023. Então, ou seja, por mais que a gente esteja pensando na festa de Copacabana, a gente já está pensando no bolso de 2023, que é preocupante, sim. As redes do Big Data revelam coisas bem interessantes, às vezes do não dito, às vezes não é o expresso numa rede social, às vezes é uma busca, é a gente compreender um pouco isso. Ô, Guto, estou procurando aqui, só para a gente fechar a nossa participação hoje no primeira edição, Guto Graça tá de branco, tá bombando na web. O que aconteceu? Trocou o dress code. O que aconteceu? De vez em quando, eu visto realmente muito poucas cores. É preto, branco e cinza. Hoje, no caso, eu vou dizer para vocês, para não dar batimento na imagem, que eu boto preto, a câmera fica compensando em quem vê na internet. Então, em respeito a quem está vendo na internet, o pessoal da técnica da Band, para não ser o chato que fica de preto, dando batimento com essa luz aqui, com esse ring light. Então, eu fiz isso aqui. Deixa eu testar um pouco com esse cinza mescla aqui, ver se é tolerável eu não estar de preto. Mas entendam, eu realmente só visto preto, estilo turma a Mônica, que tem os vestidos de vermelho, sou eu vestido de preto. E isso, Vinícius e Marcos, é impressionante que você cria uma visão panóptica sua, de você estar em locais onde você não está. Eu, no mesmo dia, um cara me viu em Paris, no Rio, no Largo do Machado, e eu estava em Brasília. Eu falei, ponto, eu consegui agora me multiplicar, porque você vê uma figura careca, de preto, andando você pela rua, você acha que sou. Então é uma forma de fazer uma onipresença e acharem que eu estou em qualquer lugar. Brincadeiras à parte, vamos em frente. O telhado também está tinindo aí, Guto. Aqui tem que fazer dia sim, dia não, Lacerda. Senão eu fico com a cara do Papai Noel. Eu raspo a cabeça, você me vê. É para manter um pouco assim, senão, repito, a barba já está branca. Se eu deixar o cabelo, que ainda tem até para alguma dignidade, ele fica branco de eu fazer cover de Papai Noel. Papai Smurf também, né? Não dá, não. Então, para manter um pouco assim, fingir que é jovem, né? A gente dá uma raspada no cabelo e esconde um pouco a idade. Não, Guto, olha, queria agradecer em nome de todo o grupo Band pela sua contribuição cada vez mais importante para a gente entender que mundo é esse que a gente está vivendo. Esse mundo digital, essa mistura do físico com o digital que nos permeia, que é presente, que é futuro do presente. Então, obrigado, um ano novo maravilhoso para você, saúde, paz, muita prosperidade, muitos dados analisados em 2023, viu? Gente, eu vou terminar fazendo um autoelogio à Band e a gente, porque tem algo que às vezes a gente fica com vergonha de se autoelogiar, mas a coluna que a gente faz semanal sobre redes é a primeira no mundo em mídia aberta e que se mantém. Ponto. A primeira vez que as mídias digitais foram ser tratadas na mídia aberta semanalmente foi na Band, foi aqui com o Boechat, com o Rodolfo, nesse mesmo espaço que a gente está. Ou seja, tem um certo pioneirismo, assim, quase que high-tech do Rio de Janeiro, que às vezes a gente fica com um pouco de vergonha de alardear, de falar, não, a primeira coluna que tratou os dados de rede social exatamente dessa transição do físico para o digital, do chamado internet das coisas, que vem tratando, foi na Band, foi aqui na Band News, ou seja, é uma coisa que dá uma certa satisfação de tocar esse barco
iniciado com o Boechat, aqui com você, Vinícius, com o Lacerda, com o Rodolfo, com a Agatha. É sempre um prazer muito grande, porque a gente sabe como foi pioneiro e o prazer de fazer essa coluna com dados, onde a gente traz os dados e a interpretação final cabe ao ouvinte. A gente não quer trazer fórmulas prontas, já tem muita gente dando opinião demais em rádio. Quando eu quis fazer essa coluna, era uma coluna para trazer a opinião que as pessoas faziam. Quando a minha opinião, às vezes, aqui é o que menos importa. É muito mais o prazer de estar trazendo esses dados e dividindo a luz com vocês aí. Prazerzão, que 2023 chegue bem pra gente aí, gente. Guto, que é Amém, propagador Guto. de fake news, diz que só fala de Flamengo em rede social. Não vê o lado do Botafogo, Guto. Não fale disso, eu, apesar de banguense, o algoritmo me considera botafoguense. Assim, eu fico postando a memorável de futebol antigo e interagindo com um grande amigo, Otônio Carlos Ascioli, que é um botafoguense de grande história com o Botafogo, ou seja, de torcida, e acaba que o algoritmo, Vinícius e Lacerda, me considera botafoguense. Esperto. Não tem jeito, assim, o algoritmo é mais forte, então não adianta. O que eu falo é da força do Flamengo em rede, que é impressionante, não Claro, tem claro. sentido, não tem assim. Legal. Eles têm uma gravidade que deforma qualquer bolha de rede. E vamos em frente. Com Guto, 2023, sabendo que o Flamengo deve continuar ganhando, provavelmente. Não. Amém, aleluia. Vou pular as 7 ondinhas pra tirar isso. Guto, o ouvinte não está nos vendo, mas o internauta está, portanto eu faço aqui a audiodescrição, você está me vendo. Então estou com uma blusa verde escura, com os braços entrelaçados, te dando um forte abraço digital. Sinta-se abraçado nesse momento. Retribuído. E cada ouvinte sinta isso de coração, repito. É muito prazer e o rádio não aceita o fake. Para ser no rádio tem que ser de verdade, tem que ter o erro, tem que ter a passagem. É diferente este meio de comunicação, por mais que outros meios tenham chegado, que tenha chegado o digital, que a gente sabe que a gente é visto no YouTube, visto ao vivo. Agora entendam, o falar na latinha do rádio é diferente, não dá para ter personagem que banque o bom moço e não seja. Ou seja, aqui é transparência. Parece que pelo áudio a gente fica muito mais transparente do que nas demais mídias, e o Vinícius, que é um profissional tarimbado de outras mídias, sabe do que eu estou falando. Como o rádio é uma coisa assim, uma interação com quem está participando, com quem está do outro lado, muito diferente do que são as demais mídias, do que é a mídia eletrônica, do que é a televisão. O rádio não dá para se fingir bom moço fazendo um programinha alegre e depois ser aquele cara que para ocupando 2 vagas. No rádio não dá para ter isso. Ricardo Henrique tá aqui, ó. É por isso que eu gosto da Band News. É notícia e diversão ao mesmo tempo. Legal. Beijão, Guto, Ricardo. até Feliz ano 2023. Gente, felicidade. Tchau, tchau. Tchau.